Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Agir na Vida. É um programa que mistura o teatro, a escola e o saber. A iniciativa é da Associação Sociocultural e Artística Sem Tábuas. Drop. Leandro, professor da Laje. Muito bem. E o próximo? Eu sou o Marco e vim de Algueirão. Algueirão. Sou o Diogo e vim de Cascais. Eu sou a Paloma e vim da Laje. O que é que vocês acham que nós vamos fazer aqui hoje? Teatro. Teatro. Queres ir comigo? Pode ser um bocadinho mais alto. Eu fui chamada à escola e os tutores que falaram com a minha mãe, falaram comigo, quando é assim para defender a minha colega, para não defender os outros. Então, e desde aí eu aprendi uma lição. E as pessoas passavam por elas, mas não ouviam e diziam: olha as pretas, olha as peixeiras. Mas nós estamos aonde? Se eu chegar ao pé dele e dissesse, na brincadeira, dissesse: olha, Ivan, tens o ténis roto. Para mim é uma brincadeira, tipo, eu não levo isso a mal. Mas se calhar o Ivan não vai gostar. E então já deixou de ser uma brincadeira para passar uma ofensa para ele. E é isso, às vezes temos que também, se calhar, pensar no outro. Eu posso ser culta, sim senhora, eu posso saber falar, sim senhora, eu posso saber estar, sim senhora. Não é o meu tom de pele que vai dizer o que é que eu posso ou não posso fazer. E quem diz isto para as raparigas diz isto para os rapazes. Ou seja, se vocês quiserem, se vocês lutarem, vocês podem ser aquilo que vocês quiserem. Nós somos todos diferentes uns dos outros. E somos mesmo. E o que é bonito é nós conseguirmos dar-nos todos uns para os outros e termos amigos e sermos todos diferentes. Cada um é melhor numa coisa, um é melhor noutra. Mas respeitarmos acima de tudo. Eu acho que isso é que é bonito. Eu acho que... Posso dizer uma coisa? Claro. Se nós fôssemos todos iguais, a vida não tinha graça. É verdade. E para nos falarem desta grande iniciativa, temos hoje aqui na RDP Internacional, no Germano Campos Entrevista, os atores Beatriz Teixeira, Tiago Pereira Couto e João Santos. Muito bem-vindos aos três. Beatriz, começava por ti, porque deve começar pelas senhoras, não é verdade? Descodifica-me um bocadinho este conceito que é agir na vida. Bom dia, antes de mais, muito obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora em que nos vêm e com o fuso exatamente, dos quatro cantos do mundo. Claro. Então, e o prazer é meu. Obrigada. Então, o projeto Agir na Vida surgiu de uma vontade que nós temos em chegar aos jovens, em chegar aos problemas deles, às problemáticas dos adolescentes em geral. E nós criámos então um projeto que poderá ir às escolas e que nós vamos abordar esse tipo de problemas, sejam eles o bullying, a violência no namoro, todas as problemáticas que os jovens têm e que se calhar não são tão faladas com eles como deveriam ser por parte dos pais ou dos professores, e então nós apresentamos essas problemáticas
e deixamos que eles as resolvam, porque quando podemos ver os problemas de fora, temos sempre outra maneira de reagir a eles e conseguimos pensar de cabeça mais fria e ter reações, se calhar, mais pensadas do que quando é connosco próprios. E então o Agir na Vida tem essa missão. Mas é em forma de teatro que vocês apresentam isso ou não? Exatamente, sim. Nós temos uns sketches. Uns sketches. Sim, cada um de nós é umas 3 personagens, somos personagens diferentes para cada tipo de tema. E, por exemplo, no bullying temos um sketch, na violência do namoro temos outro, e vamos mudando assim entre sketches, e entre cada sketch os jovens, os adolescentes da escola podem vir e improvisar connosco e tentar resolver a situação. Para que idades é que estão compreendidas essas palestras? Nós temos estado a fazer entre o 7º e o 9º, mas penso que é um projeto que é versátil e pode ir até ao 12º, porque são problemas bastante presentes no dia-a-dia dos adolescentes. Fala-se muito na violência no namoro que... Sim. Os rapazes, sobretudo, e de acordo com alguns últimos dados, consideram isso normal. Tiago, como é que se consegue dar a volta a alguma coisa que esteja tão enraizada como a violência no namoro, que para alguns rapazes, infelizmente, é algo do mais comum que há? Não, é verdade. Estás a dizer uma grande verdade. É bastante verdade que nós, rapazes, mais do que as raparigas, também porque é uma coisa muito mais antiga, a nossa violência com elas do que elas connosco. Que também existe? Que também existe, sim, é verdade, que não é tão abordada quanto isso, mas respondendo à tua questão, eu acho que mais do que estatísticas, mais do que números, nós precisamos de falar a linguagem deles. E quando nós vamos apresentar o Agir na Vida nas escolas, eu que faço, não faço nenhuma personagem, no fundo faço de moderador, entre a ação cénica e a plateia, tenho muito essa função de falar o mesmo tipo de linguagem que eles. Não é? Se de repente dá uma bufetada, eu não vou se calhar dizer uma bufetada, vou dizer uma chapada. Ou de repente a linguagem deles passa mais pelo choque. E nós metemos uma cena mais chocante em cena e vai abanar a estrutura deles e vai fazê-los refletir interiormente. De que forma é que vocês conseguem fazer isso cenicamente? Por exemplo, há uma situação entre o Rafa e a Laura, namoram os dois. O João Santos, com quem já vamos falar. Sim, o João Santos, com quem já vamos conversar, e a Laura, feita pela Beatriz, em que basicamente estão os dois numa festa, a fumar, a beber. Entretanto, o Rafa, que é uma pessoa violenta, retira o cantil da bebida, o copo da bebida, de uma forma também agressiva. A Laura ressente-se, afasta-se um pouco, tenta amenizar ali assim a questão e de repente, do nada, o Rafa dá-lhe uma chapada e em quase todas as escolas que nós fizemos isso houve um e de repente nós cortamos a ação e aproveitamos esse e falamos... Fica em suspenso. Fica em suspenso e nós aproveitamos esse suspenso e falamos a mesma linguagem que eles e falamos nos tempos que correm, porque não vale a pena falar dos tempos que já não foram os nossos ou que não serão os nossos, vale a pena falar dos tempos que são os nossos. Até porque antigamente isso acontecia nos tempos dos nossos pais, avós e mais para trás, mas era assunto tabu, ou seja, não conversado. Exatamente. Bem como o bullying, que ainda não tinha um nome, não lhe deram um nome, mas existia. E de todos os temas que nós temos em carteira neste momento no Agir na Vida, é realmente o que mais mexe com as pessoas. O bullying, sem dúvida. Apesar de que, obviamente, violência no namoro, quer seja física, quer seja psicológica, quer seja emocional, é sempre uma forma de bullying, não é? Só que é mais específica do namoro, é só isso. Beatriz, os rapazes reagem de forma diferente das meninas? E as meninas, das raparigas? Sim. Eu penso que nós perguntamos sempre quem é que já viu esta situação? Ou quem é que já passou por esta situação? E há muito mais rapazes a dizer eu já vi, mesmo que seja um amigo ou assim, do que as raparigas. As raparigas parecem mais tímidas em dizer eu passo por isto, porque não há essa coragem de dizer... Não admitem, não há uma assunção desse bullying, por exemplo, ou dessa violência? Exatamente. Eu penso que na maioria não. Eles conseguem dizer mais facilmente eu já vi isto do que eu passo por isto. Por exemplo, nós fazemos inquéritos em que eles respondem a perguntas mesmo direcionadas sobre eles. Já passaste por isto? Já fizeste isto? E aí sim, eles abrem-se porque é um inquérito anónimo. Agora, se nós perguntarmos diretamente, com todos os colegas ali a ouvir, é mais difícil de admitir eu passo por isto. Algum deles, ou alguma resposta nessa base do anonimato, diz que o bullying é uma coisa legítima? Não, acho que nunca... Não, acho que eles têm noção de que não é uma coisa certa e que não se deve fazer, mas por vezes não sabem como é que há de resolver esse problema. E há uma coisa muito gira que nós temos uma pergunta final que pergunta o que é que aprendeste com este projeto? E há muita gente que responde, aprendi a defender-me. E só por isso eu penso que já vale a pena, porque nós mostramos que tu tens estes caminhos
cabe-se a ti escolher para onde é que queres ir, o que é que queres fazer. E acho que isso é muito importante para eles, terem essas opções. Sim, é verdade. Acima de tudo, é importante frisar aqui uma questão, é que nós não damos a verdade, ok? Nós pegamos na nossa opinião, naquilo que foi a nossa reflexão e apresentamos 3 ou 4 caminhos. Há uma cena, por exemplo, em que a Laura se vai encontrar-se com um conhecido que conheceu no Facebook, por exemplo, o Luís. Eu nunca digo que vocês não podem fazer isso. Não, eu digo, vocês podem fazer isso se quiserem, mas façam isto. Encontrem-se num local público, por exemplo, ou levem amigos, ou falem com familiares. Já estamos a falar de outra realidade, ou seja, o problema das redes sociais. Exatamente. Mas era só para exemplificar exatamente aqui assim a questão que nós nunca dizemos que não se pode fazer isso. Não, querem fazer isso, façam, mas ao menos tenham consciência de que há coisas que vocês podem fazer dentro desse perigo, entre aspas, que vos pode salvaguardar. Não é tão entre aspas assim, Tiago. Sim, mas pronto, para suavizar aqui assim a conversa. Sim. Algum tema que vocês tenham incluído no vosso espetáculo ou nas vossas abordagens depois de terem recebido algum feedback dos estudantes? Não, não, isso não, porque tínhamos um espetáculo montado, tínhamos 10 sessões compradas. Não, sim, mas poderia haver uma renovação dos textos. Claro, irá existir essa renovação, ok? Nós basicamente... Com que temas novos? Com que temas novos? Ok, isso é uma boa questão. Os temas eventualmente poderão não ser novos. O que poderá ser novo é a abordagem em relação aos temas. Por exemplo, nós temos a última cena de todas, que é o Cláudio a suicidar-se. Talvez, se for feito do 9º para cima, será feito de uma forma. Do 9º para baixo será feito de outra forma, porque as realidades são diferentes, as idades são diferentes e as maturidades são diferentes. A compreensão será exatamente, diversa. É nesse sentido que nós vamos dividir o agir na vida por idades e por classes. Também. Obviamente que estamos a falar, Beatriz, de temas muito fraturantes na nossa sociedade, mas são quase todos eles negativos. Não há nada de positivo, por exemplo, um bom aluno, como é que se deve comportar diante dos outros? É assim, eu penso... Ou isso é mais difícil de abordar? Não, eu penso que os temas mais positivos são mais fáceis de abordar, mas penso que neste momento, e o nosso objetivo é tentar salvar ou encaminhar os jovens que estão a passar estes problemas e que não sabem como é que há de reagir, é tentar ajudá-los a encontrar caminhos para contornar esses problemas, porque é a nossa prioridade neste momento, porque as coisas positivas são importantes de falar, claro, e fazem parte, mas um número de, por exemplo, suicídios na adolescência, um número de jovens... Da automutilação, por exemplo. Exatamente, também. É uma pergunta que nós fazemos nos nossos inquéritos e é assustadora as respostas, porque há muitos jovens que passam por isto e não dizem a ninguém. E acho que é preocupante. Sofrem em silêncio. Exatamente, sim. Tiago, a questão da homossexualidade é uma questão transversal a todas as idades e aos sexos. Isso também é abordado de uma forma, digamos, mais cuidada ou é aberta e explicitamente analisada? Ok, é uma boa questão. A nível de temática abordada de uma forma aberta, não o fazemos. Okay? Não fazemos. Mas porquê? Porque tem medo de chocar? Não, porque sinceramente não foi um tema que nós... quando discutimos que achássemos... Porque a realidade é a seguinte, são muitos temas e nós temos 45 minutos, que às vezes nem são 45 minutos, porque os alunos demoram a sentar-se, temos que dar o inquérito, ou seja, de repente, um espetáculo que está montado fica para 45, uma hora. Tem que ficar... Não, tem que ser feito em 20 minutos, porque quando toca, eles querem é sair da sala de aula. Ou seja, são muitos temas e eu tento falar de todos. Há pouco a Beatriz estava a dizer, e bem, que nós abordamos aspectos negativos, não escolhemos propriamente os positivos, mas é bom também frisar que nós tentamos sempre passar um lado positivista dentro daquilo que é o negativismo. Ou seja, nós de uma forma negativa, abordando as temáticas negativas, acabamos sempre por falar da visão mais positivista do mundo e das nossas ações para com os outros e para connosco próprios. E há quanto tempo é que existe este projeto? Este projeto é bom. Eu posso voltar só um bocadinho atrás? Podes fazer um rewind. Porque é o seguinte, nós... Foi-nos concedida esta entrevista porque realmente nós fizemos o Agir na Vida nas escolas. Mas é bom também dizer que o Agir na Vida divide-se em dois. Nós temos o Agir na Vida nas escolas, que aí sim temos atores, temos o sketch, temos a encenação e eles ajudam-nos a resolver as problemáticas quando acontecem. Mas temos também outra forma de fazer o Agir na Vida, okay? Que é nos bairros sociais, junto da comunidade, onde, por exemplo, na Laje, que é onde nós estamos sediados, no Concelho de Oeiras, eu desde julho,
onde já levei o José Condensa, por exemplo, o ator Luís Gaspar. Eu pego em notícias do cotidiano que vou recolhendo ao longo da semana, leio e analiso as notícias com eles, desenvolvo aquilo que nós chamamos de literacia, okay? Porque nesses meios geralmente não é muito desenvolvida, e depois, numa segunda fase, o público reconstrói cenicamente as notícias e quando chega à altura das problemáticas são eles próprios que também resolvem. Mas são duas... Ou seja, aquilo bate na realidade. Deles. Aliás, nota-se quando eles fazem o improviso que estão perfeitamente à vontade, coisa que se calhar se fizesse noutro sítio não estariam tão à vontade, quer dizer, é muito por aí. Então nós dividimos este trabalho, além de fazermos nas escolas, que é importante, fazemos também junto da comunidade mais problemática, digamos assim. Estamos a falar de uma realidade onde, Beatriz, há muitas comunidades africanas. O problema do racismo, como é que é? Muito falado. Nós, quando abordámos a primeira vez a questão do bullying lá no bairro da Laje, tivemos muitas crianças a chorar e a contar testemunhos reais daquilo que lhes aconteceu relativamente a racismo na escola, de os insultarem só para eles terem uma cor diferente. E é uma realidade muito presente que, por acaso, nós não abordamos no Agir na Vida nas escolas, mas falamos do bullying, que engloba um pouco isso. Só o facto de ser um pouco diferente de nós próprios já é motivo para inferiorizarmos essa pessoa, e isso nós queríamos com todas as forças lutar contra isso, porque é uma realidade muito triste. Crianças desde os 6 anos, 7, que se sentem tristes e inferiorizadas por uma questão que não depende delas. Nós somos assim e têm que respeitar a forma como nós somos. Vocês acham que eles terão abordado abertamente e explicitamente esses temas pela primeira vez na sua vida? Provavelmente, se calhar com um estranho, com umas pessoas que não pertencem ao grupo de amigos deles ou com a família, se calhar sim, porque expuseram-se à frente da comunidade toda. E foi uma experiência muito forte mesmo, muito marcante mesmo. Eu agradecia, Tiago, que cedesses o lugar temporariamente aqui ao João Santos, a quem eu ia perguntar o seguinte. João, muito bem-vindo. Já que estiveste aqui, aliás, com o José Condensa, aqui há uns meses praticamente um ano. Há praticamente um ano neste programa. As pessoas que, quando saem, fazem-vos e colocam-vos questões que gostariam de ver abordadas nas vossas encenações? Não, acho que isso nunca abordaram. Acho que eles veem as questões que são abordadas no espetáculo e... Mas é um espetáculo, peço desculpa, que pode ser alterado a qualquer momento. Depois de ensaiado, é tão rico e é um manancial tão grande de temas que falar mesmo em 20 minutos, 25, 40, de 4 ou 5, isso é durante uma temporada. Porque depois vocês podem renovar. Claro, podemos estar sempre a renovar, mas até à data nunca nos pediram para nós metermos temas diferentes dos que estão. Mas quando nos pedirem, acho que o Tiago insere os temas que lhes são pedidos. O nosso objetivo é mesmo ir adaptando o Agir na Vida ao presente. Ou seja, neste momento o que se fala mais, se calhar, é bullying, violência do namoro, a adição às tecnologias, todas essas problemáticas. Mas se calhar mais tarde, se surgir uma nova, vamos incluí-la, claro. Porque convém estarmos sempre no presente para ser a realidade deles e a linguagem deles. Fazer um upgrade, não é? Claro que sim. A Beatriz, falaste muito bem na adição, por exemplo, aos videojogos e às Playstations e a toda a parafernália que existe em termos eletrónicos. Há algum tipo de biografia ou de autobiografia vossa, experiência pessoal, nesses textos ou não? Sim, claro que sim, nós todos já fomos adolescentes, já passámos... Não, até parece que és muito velha. Exatamente, já fomos mais novos que o que somos, não é? Porque eu penso que quando se está ali na fase de 5º ou 9º, existe muito mais essa questão das tecnologias. Olha, a primeira pergunta, que idade é que tu tens? Tenho 21. 21, portanto, completamente velha. E tu também, é a tua idade, não é, João? Não, eu tenho 19. Tens 19, que é muito. E o Tiago? Eu tenho 24. Tens 24, portanto és o mais antigo aqui da trupe. Mas as pessoas podem perguntar, mas ela com 21 anos, que experiência é que tem para nos falar destes temas e para nos eventualmente sugerir qualquer coisa em termos de solução? Claro, sim, nós tínhamos bastante esse receio de nós somos tão novos, o que é que será que temos a acrescentar a estas pessoas que têm quase a nossa idade? O que é que nós temos a ensinar-lhes? Mas a verdade é, eu penso que quando nós somos tão próximos e temos a linguagem tão perto, chegamos mais uns aos outros do que se calhar um professor que tem idade para ser nosso pai, muitas vezes. Então só o facto de nós
estarmos perto da idade deles e eles sentirem que nós somos quase colegas deles, não é? Porque muitas vezes perguntam, tu tens 17 anos, não tens? E eu, ficas toda contente. Sim. E eu penso, ok, é sinal que nós estamos a conseguir que eles pensem que nós estamos na faixa etária deles e que estamos a passar os problemas deles. Então é bom. João, o improviso é também uma base para o sucesso deste projeto? Hoje na vida? Acho que é a base do sucesso, porque nós proporcionamos soluções a eles e eles também nos propõem as soluções deles, e acho que isso é benéfico. Dá-me um caso concreto. Um caso concreto. Por exemplo, eles muitas vezes sugeriram que a Laura fugisse, em vez de ficar ali naquela bebedeira com o Rafa, e em vez de apanhar a porrada do Rafa, fugia. Ou seja, tem capacidade para poder decidir por ela própria. Exato. Sim, eles dão-nos essa solução e nós na hora improvisamos essa solução. Por isso é que o improviso é, digamos, a base, porque através do improviso eles podem fazer parte também da ação, podem dar-nos soluções. Algum deles já foi um bocadinho malandro, dando-nos uma solução completamente impossível? Muitos deles... Ou muito difícil de concretizar? Sim, há muitos deles que eu penso que eles reagem assim por impulso, sem pensar, porque dizem muitas vezes, por exemplo, nesta cena de violência no namoro, que a Laura devia reagir a bater. Então, violência com violência gera ainda mais violência, não é uma solução. Ou seja, um bate na face esquerda... e o outro responde a bater também. Exatamente. Muitos jovens acham... Em vez de dar na face direita, responde na mesma moeda. Quem vai à guerra, dá e leva. Exatamente, sim. Há muito essa ideia de que nós, para nos defendermos, temos que responder da mesma moeda. Mas vocês não podem ser psicólogos, porque vocês não são. Exatamente, não somos. Mas daí vem o nosso moderador, que é o Tiago, que lhes dá a entender o porquê disso não resultar. Porquê? Porque se nós vamos bater numa pessoa que tem muito mais força que nós e que nos está a bater, não é? Vamos acabar ainda pior do que se tentarmos apaziguar aquilo. Acho que isto é uma coisa que, não sei, nós que já experienciámos algumas coisas, não são muitas porque ainda somos novos, sim, conseguimos compreender que violência gera ainda mais violência, não é? Então há outras soluções sempre, e parte de nós encontrar essas soluções e pensar nelas, não João, reagir por impulso. João, não é muito fácil cair no moralismo? Sim. Não, acho que não é fácil cair no moralismo. Não, é e não é. Porque eles podem estar a achar, olha, estes gajos estão a dar-nos lições de moral e têm quase a nossa idade. Exatamente, quem são vocês para falar? Exato. Exatamente, pode cair um bocadinho nesse moralismo. E acho que há cenas na peça que são mesmo muito marcantes, que marcam eles. E eles ficam muito chocados com algumas cenas. Como por exemplo? Acho que a cena do Luís, quando o Luís rasga a camisola à Laura, ele... Tens de fazer um enquadramento, não é? O Luís é um psicopata que coleciona mulheres, tira fotografias às mulheres em pornografia infantil. Exatamente. Exato. Pior ainda, pornografia infantil. E depois faz chantagem. Sim, exato. Na internet. Sim. Exatamente. E é uma coisa que lhe choca muito quando o Cláudio, que é um cromo, porque está sempre a ser gozado pela Maria e por toda a gente... É o chamado nerd. O nerd. E quando diz que quer morrer, é assim um... Mas isso é um desistir em vez de lutar, não é? Sim, porque eu acho que ele já não tem mais forças para viver e por isso é que decide que se quer matar e mata-se. Sim, mas não vamos revelar todos. Sim, não vamos. João, algum pai ou alguma mãe ou professores estão a assistir simultaneamente às vossas encenações com os estudantes ou não? Sim. E o que é que eles dizem? Qual é a percepção deles? Obviamente que têm uma experiência e um olhar sobre a vida diferentes. Sim, a percepção deles é que o que vocês estão a fazer aqui é muito real. E até parece que é a vida real, é o que nós estamos a fazer. E chega-lhes muito bem. O que é que eles nos dizem? Estamos a falar dos pais e dos professores. Dos pais e dos professores. Mais dos professores, que são os que estão presentes neste momento. Sim. Por acaso até os pais eventualmente até deveriam poder assistir. Então, Tiago, responda rapidamente, e até falámos daquela questão do psicólogo. Não era importante
para os jovens e até para uma melhor transmissão da mensagem, que os jovens fossem acompanhados pontualmente pelos próprios pais, sempre que existisse essa oportunidade? Ok, dizer várias coisas. Em primeiro lugar, voltar um bocadinho atrás por causa da questão do psicólogo, das moralidades e tudo mais. É muito importante. É muito fácil cair aí. É muito importante, exatamente. Só que é muito importante dizer que o agir na vida não ensina nada. Ok? O agir na vida é uma conversa informal que nós temos com a nossa idade para pessoas, se calhar um bocadinho mais novas, ou até com a nossa idade, muito dificilmente, mas pronto, em que nós estamos ali a conversar e eu pergunto, o que é que vocês acham que poderia ser feito? Isto, muito bem. Mesmo que, se eu sei que a solução que eles estão a apresentar é má, nós fazemos-la na mesma. Para eles entenderem que aquela solução não é uma boa solução. Ou existem outras que poderão ser feitas. Ou seja, no fundo, nós não somos nem psicólogos, nem moralistas, nem nada disso. O que nós somos é, se calhar, uns irmãos mais velhos, uns colegas, uns amigos, o que quer que seja, e estamos ali a ter uma conversa perfeitamente informal. Utilizamos só o teatro e o improviso e todas como veículo para chegar a uma finalidade. Mas, Tiago, tu sabes perfeitamente que é muito mais fácil o jovem abrir-se com um desconhecido, com um psicólogo ou com um psiquiatra ou com um médico de outra vocação, do que propriamente com os pais ou até com os amigos. É verdade, claro, é verdade. E nesse aspecto é isso que nós dizemos, que eu tento dizer durante todo o espetáculo, que há várias coisas que vocês podem fazer, mas há uma coisa muito importante, é que vocês não conseguem resolver os vossos problemas, ou muito dificilmente os conseguem resolver sozinhos. Por isso, falem com contínuos, funcionários, diretores, professores. Se não gostam dos vossos pais, se não se dão bem com os vossos pais, falem com um familiar próximo, com os vossos amigos. Ou seja, existe sempre aqui assim várias alternativas que eles podem realmente escolher. E agora, só falar um bocado do feedback dos professores, que também acho que é bastante importante, porque o que é que acontece? Muitas das vezes os pais são um entrave à abordagem deste tipo de problemáticas. Pelos mais variados motivos. Eu dou um exemplo. Incluindo a falta, por vezes, de sintonia com os próprios filhos. Exatamente, porque os filhos também, não se abrem, ok? Não se abrem e os pais também não podem adivinhar. Mas se tiver um olhar atento, quer dizer, se uma criança for mais isolada... Há sinais. Se não for, há sinais, exatamente. E nós fizemos, hoje na vida numa escola, que não vale a pena dizer qual foi, em que depois uma professora nos veio dizer realmente estava muito bom, é muito interessante, só que nós temos medo que os pais depois possam vir aqui assim à escola falar sobre o problema das drogas e dizer, eu não falo disso na minha casa, vocês vão falar aqui assim na escola. Estão a desencaminhar os meus filhos. Exatamente, ou seja, muitas das vezes os adultos que deviam ser mais conscientes são um bocadinho mais inconscientes do que as próprias crianças, porque as crianças estão ali a receber, estão ali só a receber, a dar quando lhes é pedido, mas no fundo estão ali a receber e estão ali a pensar as coisas. Mas, Beatriz, não deveria haver como existe no teatro, portanto, uma contracena por parte dos próprios jovens, ou seja, eles podem absorver aquilo que vocês lhes dizem, mas depois qual é a moeda de troca? A moeda de troca em que sentido? Deles poderem exatamente anunciar, olha, eu quero que vocês falem sobre isso. A minha perspectiva sobre este assunto é completamente diferente da vossa abordagem. Eles têm... sim. Desculpa. Eles têm a liberdade nos inquéritos de nos dar a opinião sobre aquilo que viram, e também o Tiago pergunta sempre no fim de cada cena, então o que é que vocês acharam disto? Sim, eles têm espaço exatamente para poder falar, Sim. porque nós temos, assim, a realidade é, nós estamos a ensaiar e escolhemos dois ou três finais para cada cena e improvisamos ali muito rapidamente. Muito bem, há 2 ou 3 finais. Escolhidos Sim. por nós, mas atenção, nós não estamos ali a dizer só existe isto e isto. Há finais em aberto. Dados por eles. Completamente. Sim. Aliás, o objetivo é que eles nos deem esses finais. Sim. E não nós encaminharmos para chegar àquele final que nós queremos, porque não é isso que nós estamos ali a fazer, não é? Sim. Nós não impomos. E há quanto tempo é que existe este projeto do Sem Tábuas? O Sem Tábuas oficialmente existe há cerca de 1 ano e meio. É uma companhia? Não, é uma associação sociocultural e artística. Como eu disse no princípio. Mas exato, uma associação sem Mas vocês são atores, os três? Somos atores, sim, mas temos mais pessoas. Temos contabilistas, temos secretários, temos as companhias de teatro também. Mas é porque há pessoas que acham que nós somos uma companhia de teatro, mas nós não somos uma companhia de teatro. Aliás, basta olhar para os projetos que nós temos, ok? Os nossos projetos são sempre, ou tendencialmente, transdisciplinar artísticos, ok? E sociais. Ou seja, nós não fazemos só produções teatrais, nós fazemos mais do que isso. Basicamente, o nosso trabalho divide-se exatamente como diz o nosso nome, no sócio, ou seja, social, e o cultural.
e dentro do cultural o artístico, mas se for preciso também vamos jogar a bola com eles para o campo da laje, desde que isso tenha uma vertente social e de aprendizagem. E desde que isto se justifica. Sim. Exatamente. Então, portanto, já tem há um ano e meio. A quantas escolas é que vocês já foram, Beatriz? Fazer o Agir na Vida em específico, fomos a 3 durante 15 dias, porque isto é um projeto nas escolas, é piloto, é a primeira vez, foi experimental. Mas contamos que a partir do próximo ano... Portanto, em 2019? Sim, em 2019, que tenha uma aceitação maior e que as escolas comecem a conhecer e a querer este projeto para que dure durante os próximos anos. Obviamente que só pode acontecer durante o período letivo. Exatamente, sim. Nas escolas, sim. Nas escolas. Exatamente. Nos bairros é ir fazendo ao longo do ano. Claro. Sim. Além dos bairros e das escolas, que outros locais é que vocês podem eventualmente preencher com o vosso espetáculo, que isto também é um espetáculo, abordando estes temas? Por exemplo, em hospitais, se falarmos de casos de saúde, ou nas prisões? É curioso falar dessa questão das prisões, era exatamente isso que eu ia dizer, porque está a ser estudada a possibilidade de irmos fazer uma sessão do Agir na Vida num estabelecimento prisional de menores, neste caso de sexo feminino. Claro que, a partir do momento em que nós vamos fazer isso, estamos dentro de outra realidade e a partir daí, se calhar, teremos que adaptar uma ou outra parte, com certeza, do Agir na Vida clássico, digamos assim, feito nas escolas, para aquela realidade, porque é uma realidade muito mais à frente do que aquela que é, ou não, do que aquela que é vivida nas escolas. Vocês também aprendem isso recebendo muita da informação que vos fornecem. Sim, é verdade. Nos inquéritos, por exemplo, a questão... Nós temos lá uma pergunta relativamente ao suicídio, não é? E nós já tivemos respostas do género: já pensaste em suicidar-te e porquê? Há pessoas que respondem não, há pessoas que respondem sim porque sofro de violência doméstica, sim porque, sei lá, tenho curiosidade para saber como é que é a vida depois da morte, sim porque perdi num jogo, e por isso pensei em matar-me. Depois é aquela questão de que, ok, podemos... eu peço desculpa. Há um exemplo que nos contaram. Porque houve uma vez em que nós fizemos o Agir na Vida para uma turma e nessa turma existia um caso de suicídio, de automutilação. E o jovem estava lá e toda a turma sabia. E esse dia foi muito, pelo menos para mim, especial, impactante, por ver a reação daquela criança quando falámos sobre o suicídio e tudo mais. Estamos a falar de um jovem com que idade? Portanto, no ano estaremos... Sim, 14, 15 anos. Automutilação e tudo mais. Coisas graves. E temos o oposto, que é, numa das turmas existia, ou numa das escolas existia um caso de suicídio, existiu o ano passado, a diretora da turma, ou a professora, não sei precisar, chamou a mãe, e a mãe muito prontamente lhe respondeu: eu também já pensei em suicidar muitas vezes e estou aqui. Ou seja, de repente, quase sempre, ou tendencialmente, existe um desvalorizar da parte dos pais para estas situações que são complicadas, quer dizer, que se têm de ter em conta, que muitas das vezes, ok, podem ser para ser chamadas à atenção, mas se assim for, vamos resolver nesse sentido. Se assim não for, vamos resolver no sentido em que tem que ser resolvido, mas alguma coisa tem que ser feita. Há algum tema tabu? Acho, por parte, se calhar, dos professores. Não, da vossa parte. Da nossa parte, não. Há temas que infelizmente não temos tempo de abordar como gostaríamos, porque só temos aquele tempo. Mas mais à frente acredito que todos os temas serão explorados. E vocês não podem reformular a vossa intervenção para ser um bocadinho mais prolongada no tempo? Por exemplo, 1 hora. Eu acho que 1 hora seria o ideal. O problema é o período ideal. das aulas, é que nós temos 45 minutos, toca. E só nos dão esse tempo. E não pode ser uma coisa depois das aulas, ou os miúdos já querem ir para casa e fazer outras coisas? Pois, querem, se não for uma visita de estudo assim marcada... A desconcentração é total a partir do momento em que toca, e eu digo quase sempre: é só mais um bocadinho, está bem, aguarda, é só mais um bocadinho, porque realmente eles querem ir embora dali. Sim. A realidade é essa. Mas pronto, tem sido uma experiência muito interessante, e um dos feedbacks também de uma professora foi realmente... É impressionante como é que vocês, eu sou a professora, vocês conseguem abordar tantos temas em 45 minutos, sendo que nós, professores, demoramos uma sessão, imaginando de 1 hora, para falar sobre cada um deles. É chamado poder de síntese. Exatamente, basicamente. Isso também tem que ser muita rodagem. João, gostava de agora colocar-te o seguinte: este Agir na Vida é um espaço de liberdade, de reflexão crítica e também de democratização na arte. De hoje para amanhã, algum de vocês pode pensar em fazer e construir na base desta experiência uma peça de teatro? Acho que pode-se vir a construir uma grande peça de teatro, porque acho que os temas
já estão lançados. Agora só falta ainda mais explorá-los. É afinar e dramatizar Exato. os temas. Acho que sim. Fazer a dramaturgia dos temas. E acho que, pronto, as coisas um bocado mais, ainda mais claras, tudo vai chegar melhor. Há uma coisa que eu não sei se tu concordarás ou não. De uma forma geral, as companhias de teatro são feitas por gente jovem, por gente menos jovem, mas da vossa idade, por exemplo, aquela semana do Teatro Experimental de Cascais, aliás, onde vocês estão, não é? É um tempo de experimentação e de irreverência. Está a falar da Mostra T. Da Mostra de Teatro Jovem. Para além dessa semana, que muitas vezes quem viu durante um dia ou dois máximo viu, e quem não viu, não viu, é uma pena, porque eu tenho assistido ali a peças geniais, muitíssimo boas, mas fazer uma peça, construir uma peça, por exemplo, para um teatro aberto, para uma comuna, para um outro espaço, mas em permanência durante um mês, só abordando estes temas. Acho que era possível, mas isso tem de ser falado com os teatros, se é possível ou não. Da nossa parte é. Agora está a parte a seguir. Nós temos essa vontade porque também gostávamos que estas problemáticas chegassem aos pais da forma como são, para eles terem outra visão. Penso que isto já aconteceu por aquele filme que saiu do Fim da Inocência. Foi um filme que abordou muito... Um filme português, exatamente português, que abordou muito esta temática. Foi o ano passado, em 2017. Sim. Aborda muito estas problemáticas dos adolescentes e foi um filme que chocou muito por isso, por ser a realidade dos jovens. E nós temos essa vontade também de trazer isto para o teatro, venham famílias, venham ver o que é que se está a passar, venham resolver connosco estas problemáticas. Se calhar dali já têm um motivo para ir para casa falar com os filhos, tu passas isto, tu sentes isto é a tua realidade, e se calhar já vai mudar alguma coisa, mais que não seja numa ou duas famílias, e penso que é importante. João, vocês no final destas vossas abordagens, mesmo que relativamente curtas, 40 minutos, sentem que por vezes há uma grande falta de diálogo entre pais e filhos? Há uma grande falha de diálogo. Eu acho que os pais são muito protetores com os filhos e não lhe contam estas realidades para não os chocarem. Mas não permitem não permitindo assim abrir os olhos para uma realidade que os circunda e constantemente. Eu acho que alguns não permitem porque preferem que ele fique fechado numa realidade que o pai construiu para ele e sendo perfeita a realidade da criança. Mas também ao contrário, há pais que falam também com os filhos a dizerem assim: olhem, não fumem estas coisas porque não é bom para vocês, não consumam drogas, não batam nas mulheres. Também há esses casos. Sim, existe por vezes aquele pensamento que o informar sobre as coisas pode abrir portas a querer experimentar. Por exemplo, o caso das ganzas, de fumar ganzas. Ele nunca ouviu falar deste tema e o facto de estarmos aqui a abordar isto pode abrir asos e nós pensamos, nós estamos a preveni-lo, isto é uma prevenção, não é olha, vão experimentar. Não, nós estamos aqui a mostrar o que é que isto vos pode causar, é uma prevenção. Tanto que houve uma experiência que foi muito interessante, que foi uma professora me perguntar: vocês não acham que é muito arriscado perguntar-lhes se já se mutilaram, porque não estarão a abrir portas para... por exemplo, eu tenho ali muitas meninas que já me perguntaram o que é. E eu ia explicar-lhes o que é que era, por exemplo, cortarem-se, e elas: isso, ok, é isso que é isto. Pois, olha, não foi por falta de vontade. Ou seja, toda a gente sabe o que é que são, se calhar não sabem as coisas pelo nome técnico, digamos, mas sabem o que é. Chamar os bois pelos nomes. Exatamente. Sabem o que é. Se eu disser, se a pergunta fosse: já alguma vez te cortaste? Ninguém tinha dúvidas, porque é uma realidade deles, infelizmente. Eles passam por isto e muitas vezes os pais e os professores não sabem, não estão atentos e pensam que eles não fazem ideia do que é essa questão, e eles sabem muito bem o que é essa questão. Sabem muito mais que os pais. Sim, acho que eles são muito inteligentes. Sim. Já, para 2019 vocês vão levar isto para escolas que vos contactem? Vocês estão abertos a convites? Sim. Nós neste momento estamos numa plataforma que se chama Oeiras Educa, onde as escolas todas do Concelho de Oeiras podem chamar este projeto, podem escolher ter este projeto nas suas escolas.
E é assim que neste momento poderão chamar o Agir na Vida. Mas temos uma vontade, claro, de espalhar este projeto pelo país, de preferência, e por outras salas que não as salas de aula, porque pensamos que são temáticas e problemáticas muito importantes de serem exploradas e abordadas ao máximo. Naturalmente. Tiago, uma última questão para ti, e agradeço muito a vossa presença, porque creio que é importante nós, de vez em quando, refletirmos sobre estes temas. Vocês trabalham em bairros sociais. Permitir a camadas menos favorecidas que vivem a transformação e a realidade, que muitas vezes não é nossa, também através do diálogo que vocês mantêm com essas próprias populações, vocês acham que podem conseguir transformar por dentro a realidade deles ou não? Bom, já dizia o Dalai Lama, não é? Esse grande senhor, esse grande mestre, que se nós próprios conseguirmos mudar 5% daquilo que nós somos, é uma vitória. Ok? Estamos a falar de nós próprios. Portanto, quando falamos da realidade dos outros, eu não sei se nós iremos conseguir mudar. A realidade é esta, temos que ser práticos. Eu não sei se nós iremos conseguir mudar realidades, ok? Mudar formas de pensar, porque estão muito vinculadas à pessoa. Enraizadas, exatamente. E nesse sentido eu não sei se vamos conseguir mudar. O que eu sei é que nós tentamos fazer isso. E se nós conquistarmos ou conseguirmos alterar qualquer coisinha, já é uma vitória gigante. E se calhar essa coisinha não será na nossa geração, não será na geração seguinte, será na outra geração, se todos juntos tentarmos fazer alguma coisa para mudar a realidade. Basicamente o que vocês estão a fazer é lançar sementes. Basicamente. E esperar que um dia alguém a escolha, que se calhar não seremos nós, provavelmente. E alterar mentalidades é a coisa mais difícil que existe? Completamente, porque é muito simples. Nós ainda não começamos... Eu abro a boca para explicar uma coisa, já estou a dizer assim: não pode ser, porque eles querem beber e fumar ganzas. Não, mas está bem, então vamos fumar ganzas e beber álcool com eles, qual é o problema? Paramos um bocadinho, fazemos um jogo e depois vamos fumar uma ganza. Obviamente que nós não fumamos ganza para dar exemplo. Em sentido figurado. Em sentido figurado, aliás, porque temos que dar o exemplo, e nestes projetos sociais é muito importante isso. Mas quer dizer, qual é o problema? Vamos para ali, sentamos, conversamos, ouvimos rapamos com eles, improvisamos. Agora, a partir disso, chegamos onde nós queremos, que é sempre o mais importante. Que é conversar com eles, e nem sequer é numa de tentar mudar a mentalidade, é só de conversar mesmo sobre as coisas, não é? Ouvi-los, há uma necessidade de ser ouvido enorme. Exatamente, é porque nós sentamos-nos e paramos, e eles começam a falar e estão ali horas e horas e horas, porque é tanta coisa que eles têm cá dentro, que geralmente é resolvida à base, para dizer, e geralmente se for etnia, não sendo racista, atenção, etnia africana ou cigana, ou quer que seja, geralmente é sempre resolvida através da violência, e não existe o espaço para o diálogo, que é aquilo que, quer dizer, que nos aproxima, não é? Vocês podem levar este espetáculo, mas agora, por exemplo, numa fase diferente, para a terceira idade. Sim, claro. Nós temos, aliás, para a terceira idade, para a primária, porque também poderá ser feito do 1º ao 4º ano com temas diferentes. Adequados para todos. Isto dá para todos os lados. Basta sermos pessoas conscientes daquilo que se passa hoje em dia, estudarmos muito, lermos muito. Também não é estar a falar assim de cor. Temos que ler, estudar, parar e conversar com as pessoas. E há pouco estavas a dizer uma coisa sobre psicólogos. Nós não somos psicólogos, como eu disse, não temos psicólogos a trabalhar connosco, mas é importante dizer, para tranquilizar as pessoas lá em casa, é que o texto foi escrito por mim, pensado por todos, mas foi passado por 3 ou 4 psicólogos diferentes que trabalham com esta camada mais infantil. Ou seja, foi peneirado. Exatamente, mais infanto-juvenil, e que nos deram o feedback deles, e a partir daí nós fazemos o nosso trabalho e eles fazem o deles. Portanto, os pais que vos contactem, ou as escolas, ou os professores, ou os encarregados de educação, ou os agrupamentos, podem ficar cientes de que vocês não vão despejar uma série de entre aspas, de churrilhos e de experiências pessoais e que tentar influenciar ou tentar alterar comportamentos. Vão conversar e vão dialogar. Aliás, não sei se vai passar o nosso contacto ou não, mas quem quiser entrar em contacto connosco e conversar sobre problemáticas dos filhos, os próprios filhos, se quiserem falar connosco, estão à vontade, é só ligar o 91 430 2265 e teremos todo o gosto em conversar com as pessoas. Isso é uma espécie de SOS?
É assim, não é? Não é uma espécie de ação. Poderá ser e poderá não ser, porque nós não mudamos o mundo. Atenção, o que nós fazemos é conversar, é só isso. É que é um ato tão simples, mas que é tão difícil na sociedade hoje em dia, o diálogo verdadeiro, o conversar, que é uma coisa que a mim me deixa estupefacto. E o mais complicado seguramente é dar o primeiro passo. Exatamente, nesse sentido, exatamente. Beatriz Teixeira, João Santos, Tiago Pereira Couto, muito obrigado por aqui terem vindo. Obrigado nós, Germano. Vamos falando com certeza de outros projetos vossos, entre a realidade e muitas vezes a ficção, que às vezes até supera a própria realidade. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, até à próxima.